Olá, hoje eu quero ler aqui um parágrafo, um trecho aqui do Diário de Santa Faustina Kowalska. O parágrafo 940 e o parágrafo 941. Aqui, Santa Faustina está falando sobre os sacerdotes e diretor espiritual que nós devemos ter e sempre pedir a Deus, pedir a Jesus um bom diretor espiritual e bons sacerdotes também. Então, eu vou ler aqui o parágrafo, porque antes aqui, no parágrafo 939, ela está explicando aqui sobre, isso, diretor espiritual, e tudo. Então, esse pedaço aqui, porque aqui no 940 já é a continuação claro, do 939. Só que o trecho é muito grande, o parágrafo do 339, então não vou ler do 940 e 41, mas é sobre isso, sobre bons sacerdotes e bons diretores espirituais. Então é isso, vou ler aqui. No parágrafo 940, diz assim: eu mesma sofri muito e fui muito provada nesse sentido. Por isso que estou escrevendo. É apenas o que experimentei em mim mesma. Foi só depois de muitas novenas, orações e penitências que Deus enviou-me um sacerdote. Que me enviou-me um sacerdote capaz de compreender a minha alma. Haveria muito mais almas santas se houvesse mais diretores experientes e santos. Quantas almas procuram sinceramente a santidade e não conseguindo dar conta sozinhas? Quando vêm os momentos de provações, abandonam o caminho da perfeição. Por quê? Porque não. Quantas almas procuram sinceramente a santidade e não conseguindo dar conta sozinhas? Quando vêm os momentos de provações, abandonam o caminho da perfeição. Ó Jesus, dai-nos sacerdotes zelosos e santos. Ó, que grande é a dignidade do sacerdote, mas também que grande é a sua responsabilidade. Que grande é a sua responsabilidade. Muito te foi dado, mas muito foi dado, ó sacerdote, mas também muito será exigido de ti. Que lindo, né? Então, Santa Faustina está dizendo aqui, né, que ela tem outro parágrafo aqui, que ela diz que devemos pedir a Jesus um sacerdote espiritual. Mas, como diz aqui, é um sacerdote zeloso, é um sacerdote experiente, é um sacerdote que sabe que está levando esta alma para a salvação eterna. E nós estamos necessitando muito de bons sacerdotes. Nós estamos necessitando muito de bons sacerdotes. E ela pede aqui, e ela diz aqui, diretor espiritual que seja zeloso, experiente, né, para que nós podemos compreender, termos entendimentos sobre as coisas de Deus. Porque muitas vezes a gente passa por provações, não sabemos sozinhos, nos conduzir,
neste caminho que nos leva para a eternidade. Muitas vezes não sabemos. Então, nós necessitamos de grandes sacerdotes. Nós necessitamos de grandes sacerdotes. Sacerdotes sábios, sacerdotes de muita fé. Então, porque ela diz aqui, porque muitas pessoas procuram santidade. Muitas pessoas, né, procuram a santidade, mas não conseguindo dar conta sozinhas. Quando vem os momentos de provações, abandonam o caminho da perfeição. Elas estavam querendo seguir ali o caminho da perfeição, mas sozinhas não dão conta. Então, necessitam de um diretor espiritual, que são os sacerdotes. E mais adiante aqui, né, ela diz também, ó Jesus, dai-nos sacerdotes zelosos e santos. Ó, que grande a dignidade de um sacerdote. Que grande dignidade é do sacerdote. Mas também que grande é a sua responsabilidade. Muito te foi dado, ó sacerdote, mas também muito será exigido de ti. Então, Jesus, Deus, muito foi dado a esses sacerdotes, muito foi dado. Mas também é uma grande responsabilidade desses sacerdotes levarem essas almas para o céu, para a salvação dessas almas. Mas também muito será exigido de ti. Mas muito, Deus diz, mas muito será exigido de ti. Porque não são sacerdotes que tem muitos, agora tem muitos sacerdotes que tiram a gente do caminho, né? Que não são zelosos, que não são santos, né? Estão vivendo muitas coisas aqui da terra. Né? O sacerdote não é isso. Deus nos deu sacerdotes. As suas mãos são ungidas. O que seria de nós se nós não tivéssemos os sacerdotes? Como que nós ia recebermos Jesus? Na sua ordenação, ali as suas mãos são ungidas. São ungidas. São mãos santas. Para ali fazer a consagração, para nós podermos receber a Santa Comunhão. Ele ter ali a transformação, né, do corpo e do sangue de Jesus, aquele pedaço de pão, aquele vinho, se tornará o corpo e o sangue de Jesus. Quem pode fazer isso? Eu não posso, você não pode. Só quem pode são os sacerdotes. Tanto que pode ser o sacerdote mais pecador do mundo, mas se eles fizerem a consagração ali, será válida, porque as mãos deles são ungidas. Mas temos que rezar muito pelos sacerdotes. Porque, como está falando aqui, eles têm que ter muitas responsabilidades, porque muito foi dado e muito será exigido de ti. Não são esses sacerdotes que não são zelosos com as coisas de Deus, que não são santos, que não são zelosos, estão vivendo muitas coisas da terra, estão tendo vaidades. São muitas coisas que está acontecendo aí. Agora mesmo, o sacerdote, que era tão querido pelo povo, com tanta fé, desviou do caminho de Deus. Isso é um escândalo para nós. Mas nós devemos rezar pelos sacerdotes. Por quê? Porque eles são tesouros aqui na terra para nós. É um grande tesouro.
Então, devemos rezar, porque o demônio, nesses tempos agora também, eles estão atingindo os sacerdotes, porque o demônio sabe, ele sabe que, que o sacerdote, só ele pode, né, nos dar Jesus. Então, quem que ele vai atingir? Vai atingir os sacerdotes, né? Então, e aí esses sacerdotes são levados a caírem, a caírem, a escandalizar a igreja. E aí as pessoas vão se afastando da igreja católica, apostólica, romana, que é a única igreja que Jesus fundou. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse no plural as minhas igrejas, como tem por aí. Ele disse a minha igreja. E quem que é o sucessor de Pedro? Agora é o Papa Leão XIV, não é? E por aí vai. Então, é a única igreja. E o demônio sabe disso. E ele quer tentar os sacerdotes. Então devemos rezar muito, porque muitos sacerdotes estão vivendo coisas da terra. Não são zelosos com seus fiéis, não são santos. Muito será dado, mas muito será exigido. E Santa Faustina disse aqui também: eu mesma sofri muito e muito provada nesse sentido. Por isso que estou escrevendo é apenas que experimentei em mim mesma. Foi só depois de muitas novenas, orações e penitências que Deus enviou-me um sacerdote capaz de compreender a minha alma. Então temos que rezar. Ela fez novenas, orações e penitências. Só depois que Deus enviou um sacerdote capaz de compreender a minha alma. Olha o tanto que é difícil achar um sacerdote experiente, um sacerdote santo. Ela diz: haveria muito mais almas santas se houvesse mais diretores experientes e santos. Quantas almas procuram sinceramente a santidade e não conseguindo dar conta sozinhas? Quando vêm os momentos de provações, abandonam o caminho da perfeição. Porque muitas vezes não tem a quem, né, pedir uma orientação espiritual. Quando procura essa orientação espiritual, esse padre, esse sacerdote, ele não se importa com essa alma, né, e fala que tudo é válido, que tudo é assim, assim assado, mas não é. Mas não é. Muitas vezes a gente vai se confessar, a gente sabe que aquilo é pecado. Está consciente, por isso que chegamos ao confessionário, porque nós estamos conscientes que isso é pecado. Mas aí vem um sacerdote e fala que não é pecado. Já aconteceu isso comigo. Por isso que eu estou dizendo aqui. Então, é assim. Por quê? Porque não são sacerdotes zelosos com os fiéis. Né? E assim, por aí vai. O que nos resta é rezar, como Santa Faustina que rezou, pedindo esse diretor espiritual. E o diretor dela espiritual, hoje também, ele está sendo no processo de canonização, que foi o padre Miguel Supopt. E também o padre... Ela tinha dois diretores espirituais, que às vezes ela estava num lugar, no outro. O outro, Deus mandou dois diretores espirituais para ela. O outro, eu me esqueci o nome agora no momento. Mas um está no processo, né, de canonização, que é o padre Miguel Supopt. Então, é isso, né? Devemos pedir padres santos, zelosos, para cuidar dos seus fiéis.
Não esses padres que ficam vivendo coisas da terra. Não. Deus não deu esse, como que fala? Deus não deu eles para fazer desviar as almas, né, do caminho certo, que é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu sacerdotes, né? Ele não deu esses sacerdotes para nos ensinar coisas da terra e dizer que não é pecado e bererê barará. Não, esse bererê barará não está certo mesmo, né? Devemos, por isso que devemos rezar, porque muitas almas, né, como você está dizendo aqui, se afastam, vão se afastando da perfeição. Ah, esse padre, ele falou isso para mim, eu sei que é pecado. Esse outro padre falou que pode fazer isso, pode fazer aquilo, e vê padre escandalizando a Igreja Católica. Então os fiéis vão desviando, vão procurar outras religiões que não é a verdadeira, né? Então, gente, vamos conscientizar aí, vamos rezar pelos sacerdotes, que eles estão sendo muito tentados pelas coisas terrenas, e Deus não fez eles para isso. Deus fez eles para a eternidade, né? Porque muitos sacerdotes, como nós também, às vezes, somos fariseus, né? Que nós falamos uma coisa, pregamos uma coisa e fazemos outra, né? E pior ainda, os sacerdotes, né? Que Deus confiou essas almas, né? Para levar os fiéis à santidade. Piorou esses padres que falam ali tudo, as pessoas ficam admiradas, né, pelo a homilia do padre e tal, mas quando sai dali, né, é outra coisa, é outra coisa, vivendo as coisas da terra. Então, gente, isso é muito importante. Queria deixar isso aqui para vocês, mas não se afastem da Igreja Católica, Apostólica, Romana, por causa de sacerdotes, não. Se você for confessar, você está consciente, como eu estava, de que era pecado aquilo, você não comete mais esse pecado. Se você cair de novo, você procura outros sacerdotes, né? Outro sacerdote ou outros sacerdotes, se esse, o outro também não. Você vê que não está falando a verdade, né? Mas não deixem a Igreja Católica, Apostólica, Romana, a única que Jesus fundou. Não deixe. Não deixe por causa disso. Vai vivendo sua fé, mesmo que o padre está ali fazendo essas coisas. Você sabe, né, fazendo essas homilias assim, também que às vezes mesmo faz belas homilias, mas por outro lado, quando sai dali, vão ver as coisas da terra. Ou se não, faz homilias ali que você vê que não é coisa verdadeira. Procure outra igreja, né? Mas não saia da igreja católica, não saia. Eu peço isso a vocês, não saiam, porque é a única igreja, né, que tem todos os sacramentos, o batismo, né, a primeira comunhão, a crisma, né, que tem que mais a ordenação dos sacerdotes, que tem o casamento, não sei se eu estou me esquecendo de mais sacramentos, da confissão. Então, gente, não deixe a Igreja Católica por causa de sacerdotes assim, não. Rezem por eles e se vê que aquele não está ali ensinando coisas assim, procure outra igreja, mas não saiam da Igreja Católica. Então, é isso que eu queria dizer hoje. Beijo em cada um, bom domingo a todos, porque estou gravando aqui neste domingo, né, dia 20, perto do Natal, dia 20 de dezembro, 21? Hoje é 21, né, de dezembro, e é isso, né, viva o dia do Senhor. Beijos, vão à Santa Missa, não deixem de ir, tem que ir à missa todos os domingos. Quem não vai à missa todos os domingos é pecado mortal. É o dia do Senhor. Beijos.